Começando agora mais o Inova Podcast, recebendo hoje Diego Barreto, que é VP de Finanças e Estratégia do iFood. Boa, pegou, né? Pegou. E aí, você tá bem? Tudo ótimo, 100%. Obrigado pelo convite. Imagina, pra gente é um prazer imenso recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Ó, falar com um cara VP de Finanças, gente, é muito bom, que a gente pode entender como que as empresas bem-sucedidas, principalmente as startups, tem lidado com funding, com a gestão financeira, nova economia. E falando em nova economia, tem um livro bombando aí. Bombando. Cara, primeiro lugar nas vendas, best-seller. Cara, inacreditável. Assim, pra mim, inesperado. Trabalhei pra ser um negócio grande, legal, mas assim, não imaginava. Primeiro lugar do Brasil. Uau! Conta um pouquinho do livro. Vamos começar falando do livro, então. O livro chama Nova Economia. Entenda porque o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. O tema é bom, hein? Bom e provocativo, né? É Boa. pra ser mesmo. Cara, o livro, ele é fruto de um grande questionamento que eu tive em 2014, quando eu estava estudando fora do país, sobre o porquê que o Brasil não dava certo, né? E aí, quando a gente estudava isso lá fora, a gente basicamente encontrava ondas tecnológicas em outros países que nunca aconteceram no Brasil. Caramba! Então a gente falava de Brasil assim, não, tem que mudar a legislação, tem que fazer o tributo, não sei o quê, mas a gente nunca discutia a matriz econômica. Legal. E aí, quando eu comecei a estudar isso, voltei pra cá, em 2015, eu comecei a ver alguns nomes que começaram a surgir ali. Buscapé, XP, iFood, 99. E aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a mentorar startup. Continuei estudando, mentorando startup, vendo esses números, eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu botei a bunda na cadeira e fui estudar mais esse tema e cheguei a esse desenho que é o livro hoje, que Uau, é o Brasil está vivendo a sua primeira nova economia. E isso tem um potencial enorme de mudar o futuro desse país. Cara, o que você está falando faz todo sentido, porque a gente tem experimentado agora, inclusive em 2021, mesmo com pandemia, mesmo com todas as dificuldades que a gente está enfrentando do cenário econômico, a gente tem visto o quanto que as startups estão recebendo investimentos, o quanto que elas estão gerando caixa. Teve o caso aí da Nubank hoje, ou seja, a maior fintech do mundo hoje é brasileira. A gente tem o próprio JP Morgan investindo aí no C6 Bank. Agora vai ser, como é que é? C6, né? Ficou gringo, né? Ficou gringo, né? Então, realmente a gente está nessa mudança. Agora, a pergunta que eu quero começar jogando no teu peito é assim, dá para o empresário tradicional aprender com essa jornada toda? O livro ele tem esse propósito de desmistificar os assuntos, esclarecer. Conta pra gente um pouquinho dessa essência. Tô curioso pra caramba, Total. Cara, essa é uma pergunta muito boa pra começar, porque tem gente que acha que nova economia é sobre startup. Tá. Tem nada a ver. Nova economia é sobre um padrão de gestão, de comportamento e de ajuste do modelo de negócios que tem a ver com empresas ágeis, que compreendem o que está acontecendo. Então, não é sobre startup. Startup também faz isso. O indivíduo lá, digital influencer, também faz isso e empresas tradicionais também fazem isso. Ou deveriam fazer. Ou deveriam. Eu vou começar pelo exemplo. Tá. Quando a gente olha para Magalu, BTG Pactual, Banco Inter, Dasa, a gente está falando de empresas que existem há décadas. Sim. E que é inegavelmente empresa de nova economia. Por quê? Ajustam o seu modelo constantemente, convergem as tecnologias de ponta existentes no mercado, não tem dificuldade de mudar o posicionamento corporativo para ir ajustando a sociedade moderna. Então, são empresas que vão entrando nessa nova economia à medida que o tempo passa, de forma natural. Só que a minoria faz isso. Por quê? Porque o ser humano não gosta de mudar. E aí tá aí a psicologia para explicar, tá aí a sociologia e história para comprovar. Chegou ali nos 35 anos de idade, o cérebro natural do ser humano, ele vai trazendo a tua capacidade de aceitar o novo para um patamar mais baixo. Verdade. Nem todo mundo fica assim, porque tem gente que cria o hábito de aceitar o novo, de testar o novo, de aprender o novo. Mas não é o padrão. Então, o que acontece com o empresário, nada mais do que isso, porque é um ser humano, mas tem um segundo problema danoso. O Brasil é um país muito isolado do mundo. O comércio internacional do Brasil é ruim do ponto de vista de integração. O Brasil tem muita tarifa que não permite o gringo entrar. Sim. O Brasil tem muito problema que não permite o empreendedor aparecer. Essa carga tributária que é loucura, que ninguém entende nada. O que acontece? Nesse meio do caminho só sobra quem? Quem é grande. Então, o nível de competição no Brasil ele é baixo. Quem que pode lidar com a complexidade tributária? Quem paga um bom escritório e caro. Exato. Quem pode lidar com a complexidade societária? Quem paga um bom advogado, grandes bancas, etc. Então, o estrangeiro demora para vir ou não vem, e o empreendedor, via de regra, não consegue emergir. Sobra essa meia dúzia. Então, o empresário, além de naturalmente perder essa capacidade de mudar, ele não tem a pressão da competição.
que é o que não acontece nos Estados Unidos, em Israel, na China, no Japão e outros lugares. Então, por isso que, via de regra, o empresário tradicional ele não se adapta. Agora, o que você falou uma provocação muito válida. E se a gente fosse tentar entender o que realmente diverge do modelo tradicional da nova economia, para que a gente possa encontrar trilhas para começar a descobrir como que a gente pode aplicar isso na nossa empresa, na nossa vida. Você falou uma coisa muito importante de psicologia, de sociologia. Eu estou fazendo um curso e a gente estuda pra caramba, né? Ainda mais a gente trabalha com inovação. Eu falo que é kamikaze, porque, cara, todo dia muda esse negócio. Exato. E aí eu tava falando até com meu filho ontem. Eu falei, cara, nada de novo. A gente fica até um pouco frustrado, que fala, caraca, eu já sei tudo isso aí que foi falado. Mas você não consegue aplicar muito das coisas em virtude de todo esse momento que a gente está vivendo, essa loucura. O home office parece que a gente trabalharia menos, mas é o contrário, todo mundo trabalha muito mais, são muito mais reuniões, então a gente acaba vivendo um momento complicado de implementar. Então a minha pergunta para você, Diego, é o seguinte, como é que a gente faz para entender a nova economia em comparação com a economia tradicional e como é que a gente começa a mudar isso? Qual que é a trilha? Por onde começar? Cara, acho que a primeira coisa é entender o contexto. Por que está acontecendo essa nova economia no Brasil? E o motivo é simples, ele tem 2 fatores. Fator número 1, globalização. A globalização definitivamente, ela chegou no Brasil, ela integrou as cadeias de valor. Sim. Então ela permite agora, de uma vez por todas, que uma coisa que acontece lá, chegue aqui. Porque a gente até um tempo atrás, a gente era muito defasado nisso. Total. Cara, você pensa 15 anos atrás, que não é nada do ponto de vista histórico, você importar um negócio, um produto que você queria comprar nos Estados Unidos ou na China, é um caos. Você entra no seu celular e pede e chega uma semana depois. Certo. Né? Você viajava para o exterior e usar um telefone celular era criminoso de caro. Hoje não. Então, você vê como a globalização há 15 anos atrás, ela ainda não estava 100% conectada no Brasil. Então, isso amadureceu. Quando isso amadurece, começa um processo de chegada muito mais rápida de tecnologia. Quando a tecnologia chega em massa, o preço cai, ela fica acessível. Essa é a grande revolução. Ou seja, um exemplo bobinho que eu gosto de usar. Pensa no Whindersson Nunes. Nasce pobre no interior do Piauí. Com um celular na mão, com grande talento e o conteúdo que ele tem, ele voa. E chega. Há 15 anos atrás, ele ia ter que vir para São Paulo, tentar entrar na Record, ia ter que vir para São Paulo, tentar entrar na Editora Abril. Ele nem ia vir, sabe por quê? Porque pobre no Piauí, ele ia ter muita dificuldade de chegar. Então, isso é a nova economia, essa convergência tecnológica que permite agora todo mundo acessar recursos e começar a mudar as coisas. Então, a primeira coisa é, quando a gente fala de agilidade, essa não é uma palavra bonitinha, ela é consequência disso. Pensa o que está acontecendo com os jornais impressos do Brasil nos últimos 10, 15 anos. Efeito disso. Ou seja, as pessoas falaram, e se eu produzir meu podcast? E se eu? E de repente as pessoas estão aqui ouvindo esse podcast ao invés de estar lendo o jornal. Isso aconteceu em 2, 3, 4 anos. E você consegue, inclusive, ter uma interação muito maior. Total. Porque a pessoa comenta, ela curte, ela fala sobre a opinião dela. E esse é o ponto da agilidade. Há 15 anos atrás, naquele mercado que a gente falou que o gringo tem dificuldade de entrar, o empreendedor não emerge, fica lá aquele movimento linear das empresas que criam um negócio e falam, agora você aceita aí o que eu vendo. E aí você começa a entender por que no Brasil existe o Procon. Por quê? Porque como não tem competição, o que a empresa faz? Se vira, cara. É isso que eu vou te vender. Aceita aí. Então, esse é o primeiro ponto, essa compreensão desse cenário. O segundo ponto é ter uma transformação que começa na figura do acionista, do dono. Então, eu vejo muita empresa assim, não, mas como é que começa? Eu vou contratar aqui um cara aqui que sabe fazer isso. Cara, não, esse cara vai entrar na empresa, ele vai sofrer um monte de resistência. Ou ele vai durar 1, 2 anos e vai ser demitido. Esquece isso. É o acionista que tem que mudar. Então eu pergunto, quem que educa um pai e uma criança em casa? É o pai e a mãe. Os acionistas. Quem que educa na escola? O professor. O acionista. Quem que faz uma empresa se educar para uma nova realidade? É o acionista. Então não adianta querer mudar o Diego. Você tem que mudar o acionista. Então aqui começa a mudança realmente. É o acionista compreender o contexto e dali para frente ele ajustar o funcionamento da empresa. Quais são esses funcionamentos? Primeiro, tecnologia proprietária. As empresas brasileiras, historicamente, elas se acostumaram a comprar a tecnologia na prateleira. Isso. Aí você compra um iPhone, eu compro um iPhone, qual a diferença minha e sua? Nenhuma. Estamos competindo de igual para igual, commodity. Agora o ponto é,
que eu faço em cima disso? O que eu crio em cima disso? Historicamente, nós não produzimos tecnologia proprietária no Brasil. E o Brasil ele é muito atrasado exatamente nessa criação de tecnologia. A gente é muito bom de aplicar a tecnologia. Concordo. Agora, de criar a própria tecnologia, a gente estava muito atrás. É por isso que a gente não exporta. Porque quando eu uso uma tecnologia que já existe e até aplico bem, quando eu volto para poder competir na arena global, todo mundo tem a mesma tecnologia. Então, esse é exatamente o grande problema. Então, tecnologia proprietária, na sequência, precisa ter um processo de agilidade na decisão. Por quê? Porque o mundo está mais ágil. Veja, os grandes campeões que a gente está falando aqui na economia brasileira dos últimos 5 anos mal existiam há 10, 15 anos atrás. Exato. E ficou todo mundo chocado com isso, né? Como é que pode ter mudado tanto assim? Eu gosto de fazer uma pergunta que ela mostra muito bem isso. Você volta a sua cabeça lá no ano 2000 e olha 10, 15 anos para trás e tenta me lembrar 5 empresas que surgiram do nada, sem estar ligado a uma família tradicional, um grande grupo empresarial e que revolucionaram uma cadeia de valor. É muito difícil. É muito difícil lembrar. Raramente eu escuto uma resposta. Agora, se eu falar para você hoje, olha para trás, você vai falar de XP, de Nubank, de iFood, de 99, de Log, de Crédito, de Madeira, de Olist, de um monte de coisa. Então, por que isso está acontecendo? Porque essas empresas produzem a tecnologia proprietária e porque essas empresas dão agilidade na decisão. Por quê? Porque toda hora você vai entendendo novas diretrizes que existem no mercado consumidor. E aí eu entro no terceiro ponto que é importante, a compreensão do mercado consumidor. Isso parece besteira, mas o mercado consumidor de hoje, ele é diametralmente oposto de 15, 20 anos atrás. E eu vou te dar 3 exemplos para entender isso. Quem era a mulher há 20 anos atrás? A mulher não era a força motriz dessa economia. A mulher não ascendia a cargos importantes. A mulher não ganhava bem. A mulher há 45 anos atrás não tinha CPF para abrir conta bancária. Olha. Essa era a realidade regulatória do Brasil. Então, 20 anos depois, você olha, você começa a ver mulheres chegando onde devem. Ainda falta muito para resolver tudo, mas está no caminho. Pensa no negro. O que era o negro há 20 anos atrás? O negro hoje, ele está se tornando o principal grupo de acesso nas universidades públicas. Boa parte das universidades públicas já tem de entrada, ano a ano, mais de 50% de negros. Olha que bacana. Ou de estudantes de escolas públicas. E terceiro, pensa no homossexual. O homossexual, há 20 anos atrás, ele estava na sua frente e você não sabia que ele era homossexual e, portanto, você abordava ele como consumidor achando que ele era o típico homem ou a típica mulher, né, do ponto de vista de orientação sexual. E aí, o que você fazia? Você abordava ele de forma errada. Porque se a abordagem ela é diferente, você está abordando da forma errada porque você não sabe. 20 anos depois, ele não tem mais medo de falar o que ele acha. Poxa, essa é a minha orientação. Eu vou buscar apoio aqui, vou conversar com tal pessoa. Então, olha, o mercado consumidor 20 anos depois, nesses 3 exemplos, ele é completamente diferente. Então, você precisa ter uma compreensão cada vez maior de diversidade. Eu costumo dizer que é o seguinte, né? O comércio, você ter um negócio, não mudou. Você compra e vende alguma coisa, você produz alguma coisa, você presta um serviço. Cara, só que a nossa geração está experimentando uma coisa que eu vi uma vez no evento do pessoal lá estava organizando uma missão para Dubai. E aí estava falando de varejistas, né, que tinha interesse no Brasil de levar para as suas marcas. E eu lembro que a pessoa falou uma coisa que eu achei linda, assim, ela falou assim, vocês se ferraram, porque foi na nossa geração, foi na sua vez que mudou tudo. Então, os seus avós não lidaram com isso, os seus bisavós não lidaram com isso. A mudança, claro que existiram mudanças nas suas épocas, mas o que nós estamos experimentando hoje, nenhuma geração jamais viveu. E vou dizer, essa é uma consciência muito importante. Porque quando você tem essa consciência, você diz, eu preciso mudar. O problema é que a maioria das pessoas, elas insistem em frases do tipo, a mudança sempre esteve por aí. Não, a mudança nunca esteve nessa velocidade, porque agora ela é tecnológica. Então, há 20 anos atrás, mudava um produto. Para chegar na cidade que eu nasci, Uberaba, Minas Gerais, demorava 5 anos. E não é que Uberaba é uma cidade pequenininha, Uberaba tem 300 mil habitantes. Era 5 anos. TV a cabo, chegou em São Paulo, demorou 15 anos para chegar em Uberaba. Caramba. Hoje não tem mais isso. Hoje você muda o formato do podcast, o Uberabense está sabendo na mesma hora. Hoje, você importa alguma coisa da Amazon que você achou bacana e conta pro teu prêmio Uberaba, compra, ele chega, faz o mesmo pedido e chega. E se brincar, chega mais rápido lá do que aqui em Talvez São Paulo. até chegue. Então, entende? A velocidade da mudança ela é muito maior. Então, não dá para negar isso.
E aí, quando você olha para dentro de empresas, se você não tem um modelo de negócio que é flexível para conseguir ter esse dinamismo de compreensão e ajuste, você vai ficando para trás, que é o que está acontecendo com a maioria das empresas tradicionais no Brasil. Então, isso que você falou é fundamental a gente entender, porque eu fico com aquela sensação assim, a gente tem muito acesso à informação hoje, nós temos essa sensação de que algo está acontecendo, de que a gente precisa participar dessa mudança. Eu acho que o nível de consciência, hoje as empresas estão vendo, está sofrendo no caixa, está sofrendo na concorrência. A área, por exemplo, de bancos viveu isso. Você tinha até 4, 5 anos atrás a concentração de contas em 3, 4 bancos. Hoje isso já diluiu. Eles perderam quase 30% do mercado para os bancos digitais e a curva está ladeira abaixo. E aí eu te pergunto, né? Por exemplo, quando eu vejo lá no teu livro, Nova Economia, por que esse empresário, esse empreendedor, e é legal essa sua colocação do empreendedor versus empresário. Por que você chegou nessa construção? Cara, eu cheguei pelo seguinte, as pessoas confundem muito a figura do empreendedor e do empresário, assim como confunde do gestor e do líder. Tá. São figuras completamente diferentes. E nenhuma é ruim e nenhuma é boa. Elas só são figuras diferentes. O empreendedor é o cara da oportunidade, o cara da solução, é o cara que senta na mesa e fala, pensei naquilo, já pega o telefone, já liga, já resolve, já procura. É o cara que vê um negócio e fica incomodado. Esse é o empreendedor. O empresário é o cara da gestão, é o cara da perpetuação, é o cara da execução, da performance. São figuras diferentes. Bacana. Ambas importantes. Só que no Brasil, a gente só se acostumou com o empresário. Porque quem que foi o empreendedor histórico no Brasil? É a pessoa que abria uma papelaria na esquina e tinha só ela pro resto da vida. É o cara que abriu uma padaria na esquina e só tinha uma padaria pro resto da vida. Ah, não, mas eu conheço uma pessoa que saiu do nada, Diego, e chegou num lugar... mas você vai contar nos dedos de uma mão. De uma mão. Você pega o volume de investimento que está tendo em startup no Brasil, pensa que todas essas startups que estão recebendo são pessoas que vão poder fazer negócios enormes, verdade, com puta impacto. Há 20 anos atrás, quem é a pessoa que você conhecia? Imagina. Que você falava, esse aqui vai fazer um puta impacto. Você não tinha essa expectativa. Então, o Brasil formou uma legião de empresários. Ô, Diego, mas como é que as empresas ficaram grandes, então, se elas são empresárias? Porque elas começaram com o empreendedor. O empreendedor que fundou há 60 anos atrás, há 40 anos atrás, há 100 anos atrás. Só que na passagem de bastão, você não necessariamente passa por um empreendedor. Talvez teu filho não seja um empreendedor. E aí, com pouca competitividade, ainda assim essas empresas ficam. Então, a provocação do livro não é o empreendedor versus o empresário. Nós precisamos ter o perfil empreendedor. Você quer ser empresário? Não tem nenhum problema. Mas você precisa ter o perfil empreendedor. Por quê? Porque senão sua empresa vai desaparecer ou se tornar insignificante. Não tem erro. Vai acontecer. E o exemplo que você deu do setor financeiro, eu posso dar mais 10 setores aqui que você já começa a ver essa mudança radicalmente. O que aconteceu no setor de adquirência. Olhar o que empresas como Stone e PagSeguro fizeram. O que a gente está vendo agora nas fintechs que você disse. O que a gente está vendo na logística. Para pensar nisso. Os principais players de logística que a gente menciona hoje não existiam há 10 anos atrás. Uau! Log não existia há 10 anos atrás. O iFood não deixa de ser um player de logística, não existia 10 anos atrás. Quando você pensa no Mercado Livre, no Brasil, chegando a 10, 12 anos atrás, né? Não existiam os principais players de logística. E quantas pessoas me perguntam, Janto, como é que o Mercado Livre pode valer quase 20 Petrobras? É muito fácil explicar. Cara, com cabeça de empreendedor eu consigo explicar, com de empresário eu não consigo. Explica pra gente. Cara, é muito simples, olha só. As pessoas confundem a história de uma empresa ou o tamanho atual de uma empresa com quanto ela deve valer. Então, se eu falar para você assim, eu te dou um carrinho de pipoca. Quanto vale esse carrinho de pipoca? Esse carrinho de pipoca vai valer o quanto de pipoca você vai conseguir vender ao longo do tempo. E não o que você vendeu. Tá. Então, se eu te vender um carrinho de pipoca e junto com ele a porta de entrada da Disney, você vai falar, eita, esse carrinho de pipoca vale muito. Porque milhares de pessoas do mundo inteiro passam aqui todo dia, ficam na fila e vão comprar pipoca. É assim que você avalia um negócio. Então, quando eu olho para o Mercado Livre, quando eu olho para o Nubank, quando eu olho para o próprio iFood, quando eu olho para várias dessas empresas, o que essas empresas valem? Elas valem hoje uma penetração futura no mercado que está dada. Está dada. A discussão é só... indiscutível, assim, tá lá. É indiscutível. Ninguém vai discutir se o Nubank vai continuar crescendo mais ou não. Ah, mas não dá dinheiro. Não dá porque não quer.
Qual é a ponta oposta dessa moeda? Volta 5 anos no tempo e fala pro Nubank. Não, você vai dar dinheiro desde o primeiro ano. O Nubank hoje ia ter 4 milhões de clientes. Quem que ele ia ser? Ninguém. Ninguém. Entende? Entendeu isso daí, galera? Essa era... Ó, eu acho que assim, o ponto alto do nosso podcast, pelo menos pra mim, é fazer essa pergunta pra você. Tá? Eu adorei, cara, a tua resposta. Porque a gente... 90%, 99%, cara, das pessoas no Brasil estão assustadas vendo o que as empresas inovadoras e disruptivas têm feito. E a maioria delas não está entendendo bulunfas do que está acontecendo. E deixa eu falar mais um negócio. A cabeça do ser humano ela tem um problema. A psicologia, de novo, explica isso. Ela é muito factual e pontual. Ela, de forma muito rara, ela pensa com contexto. Então, muita gente olha para isso agora, aí tem um caso ruim de uma empresa que dá tudo errado e quebra, uma startup. Aí fala, tá vendo? Não disse, não falei. Não é assim que a gente avalia as coisas. Então, quando você olha para o mundo tradicional, você dá esses nomes. Pô, volta 10, 15 anos no tempo, VASP, Varig, Rede Manchete, Mapping, Arapuã, Brasileiro. Eu dou quantos nomes vocês quiserem. Banco, eu dou 20 nomes aqui. Então, é claro que vai ter insucesso. Quantos insucessos acontecem dentro de uma empresa? De projetos que não dão certo? Um monte. Então, a gente não pode olhar para esses exemplos que acabam não tendo sucesso e dizer, tá vendo, eu disse. Acontece. Agora, você tem duas opções. Você pode ficar apontando o dedo, ou você pode fazer alguma coisa, porque se der certo, você se deu mal. Olha que louco isso. Uau! Gente, aqui no Inova, você que acompanha a gente, tanto pelo podcast como no programa que a gente tem na Record News todos os dias 15 para meia-noite, está acostumado a ver empresas assim, decolando e voando. A gente teve agora o Batalha das Startups, a nossa primeira temporada. Vamos ter a segunda temporada agora em setembro. Já fica o convite para você. Vai ser animal, hein? Eu já tive os detalhes. Vai ser animal. Vai. Você precisa subir no rio com a gente. Tô sabendo, me bota lá, vamos lá. Você tem que ajudar a empresa. E aí vem agora, me deram uma pauta aqui, a Célia fica brava, a nossa head de conteúdo. Eu mando a pauta para você e você usa uma ou duas perguntas. Eu falo, mas não é. A gente começa a conversar. Total. Tem coisa tão bacana pra gente conversar também. Né? Então vamos lá, deixa eu te perguntar algumas coisas. Algumas pessoas falam assim, Reginaldo, como é que pode uma empresa valer tanto dando prejuízo? Né? Esse é um primeiro pergunta que você falou aí da Nubank, esclarecido. Segundo ponto, como que o empreendedor precifica? Como que ele faz, ele chega na valuation? Né? Como que ele consegue validar isso? A gente, na primeira temporada da Batalha, aconteceram algumas coisas muito bacanas. Teve uma que a gente chama de sparring, a figura, depois que a startup passa pela mentoria, ela testa com um mentor, fazendo perguntas, espremendo mesmo, né? E a gente chama essa figura de sparring, igual no boxe, você tem lá o sparring para treinar, depois você subir. E aí eu lembro um sparring que teve, que o sparring perguntou assim, quanto vale a tua empresa? E a moça falou assim, 160 mil. Aí o cara falou assim, tá bom, eu compro agora. Vou fazer o cheque agora, já estou comprando a tua empresa por 160 mil. Ela, não é assim. Ela falou, você acabou de falar que vale 160 mil. Ela se enrolou toda e tudo bem. Então, a minha pergunta para você é comum, você como CFO, poxa, você está lá, você cuida disso o dia todo. É comum o empreendedor ter essa dificuldade de precificar, de avaliar a empresa dele? Muito. Como é que ele pode? Que dicas você daria para isso? Reginaldo, cara, antes de responder isso, eu vou até dar um passo na anterior, porque é muito importante as pessoas terem uma informação aqui. Quando a gente diz que uma empresa dá prejuízo, não quer dizer que ela inteira dá prejuízo. Tá. Porque se ela inteira desse prejuízo, o investidor ia falar, pô, mas esse negócio nunca vai deixar de dar prejuízo? Geralmente, extremamente comum achar, nessas empresas que dão prejuízo, um centro em que você fala, tá vendo essa cidade, ou tá vendo esse tipo de consumidor, ou tá vendo essa vertical, olha como eu já vou muito bem. O que é aquele centro? É um centro mais maduro. Né? Então imagina que você começa a operação de sua empresa no Brasil inteiro, mas você já é muito forte aqui. Então você fala, eu tô indo pro Brasil inteiro e vai ser ultra ineficiente até eu estar consolidado. Mas olha onde eu tô consolidado, como o negócio é bom demais. Ah, boa essa, hein? Isso é muito importante. Então, quando você pensa numa empresa que dá prejuízo, não é que ela dá prejuízo de ponta a ponta. Você consegue mostrar o que a gente chama de cohort, né? De um grupo. Você fala, olha como é. Agora, imagina se eu pegar isso aqui e o Brasil inteiro for assim. O investidor fala, opa, isso é bom. Isso eu quero. Então, eu vou financiar essa expansão. Toda a expansão, ela é ineficiente no começo. Você chega na cidade, aluga uma lojinha, você está pagando despesa, não teve receita ainda. Então, ela é ineficiente, é natural. Voltando para a discussão do valuation,
essa discussão ou do valor da empresa, né, para quem não conhecia o termo, essa discussão ela é muito diferente dependendo do estágio da empresa. Tá. Para empresas muito maduras, você faz o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, que eu nem vou explicar aqui, mas basicamente o negócio da pipoca. Você olha tudo que essa empresa vai fazer no futuro e fala, se eu trouxer isso para cá, quanto que vale? E aquele é mais ou menos o valor da empresa. Para empresas que estão no meio do caminho, você tem uma composição entre isso e uma expectativa baseado no que empresas já maduras valem, né? Então imagina uma empresa que ainda não está madura, mas ela ainda cresce bastante, mas já tem uma certa maturidade. Você fala, ótimo, você já me mostra esse fluxo lá na frente. E junto com isso, coloca aí uma taxa de crescimento que é natural para uma empresa que ainda não está 100% madura. Então tem aqui um segundo componente. Quando a gente vai para o comecinho dessa cadeia, a startup que está nascendo e tal, não tem uma fórmula. Então, como é que chega nisso? Tem várias formas e não existe uma certa. Uma forma é olhar para o lado e falar, empresas como a sua têm sido valorizadas dessa forma. Esse é um exemplo. Legal. Tem um outro exemplo, e aí vai muito da característica do investidor, do fundo. Tem um outro tipo de fundo que olha e fala assim, bom, se a sua empresa tomar esse dinheiro agora, e depois mais tanto, e depois mais tanto, e depois mais tanto, depois mais tanto, até chegar num certo grau de maturidade, eu, fundo, preciso ter certeza que você, investidor, ainda vai ter uma participação interessante, porque você é o empreendedor. Então, não adianta comprar por 160 mil a empresa, porque o empreendedor vai embora, o que você faz no outro dia? Não faz nada. Nada, acabou. O coração da empresa é o empreendedor. Então, tem muito investidor que mais ou menos faz essa conta de trás para frente para dizer, ótimo, então se eu pagar 100 mil hoje por 10%, depois mais 1 milhão por 5, mais não sei o que, lá na frente, daqui 5, 6 anos, você vai ter ainda uns 30% da empresa, você está alinhado no negócio. Legal. Então, existe de pessoas que fazem essa conta de trás para frente. Existem outros que basicamente têm os seus múltiplos internos, né? Ah, se você já está gerando tanto de receita, então eu pago tanto. Se está gerando tanto de vendas no mercado, então eu pago tanto. Qual que é o certo? Não tem certo. Certo é um bom negócio fechado. Mas veja o adjetivo. Bom. Bom para quem? Bom para o empreendedor. Pro empreendedor. Tem que ser, nesse estágio, tem que ser para o empreendedor. Por quê? Porque senão logo o empreendedor está ultra diluído e ele fala, não vale a pena eu ficar mais aqui, melhor eu ir embora. Então você tem que manter. Os bons fundos são aqueles que têm a visão do bom para o empreendedor nesse estágio. Quando você vai chegando nesse segundo, aí tem que ser mais competitivo. Empreendedor e investidor vão competir mesmo pelo valor. E lá no final, aí é o mercado que manda, exceto se a empresa tiver o fluxo de caixa suficiente para não precisar mais do mercado. Nossa, isso não foi um podcast, gente. Isso é uma aula do Diego aqui. Muito legal. Vou fazer algumas perguntas aqui pra gente... Você falou ficarem bravo, né? Não, você porque fizeram a pauta. Mas muitas coisas aqui você respondeu, tá? Você falou sobre a economia tradicional, falou o que tem mudado. Agora vamos falar do livro, pra gente caminhar aqui pra parte final, que eu queria falar com você. E também tem um detalhe aqui, viu, gente? A gente pode falar tudo com o Diego hoje, pra ele poder voltar outra vez. Claro, é só me convidar, né? Se a gente falar tudo aqui, eu quero não vai voltar mais. Então tem que deixar esse gostinho de quero mais, essas aulas aí, porque se elucida bastante. Tá, o livro tá em todas as editoras, todas as livrarias. Todas as livrarias, online, offline, tá em todos os lugares. Publicado pela Editora Gente. Editora Gente. Foi o primeiro lugar de vendas do Brasil. Agora, nesse mês, na Amazon foi o primeiro colocado. Uau. Na Veja, na Publish News, que é o principal ranking das editoras. Super feliz, cara. Tô super feliz. Caraca, velho, que da hora, que da hora, que da hora. Igual criança, sabe? Feliz mesmo. Sabe o que a gente podia fazer aqui? Eu fiz na semana passada um lançamento aqui do livro do professor Felipe Chibas. E a gente fez um podcast interativo. Foi muito legal, cara. Como? Eu vou te convidar pra gente fazer um com você, que é o seguinte, ó. A gente vai falar sobre o livro e o pessoal que adquiriu o livro vai participar ao vivo com a gente. Puta, que sensacional. Adorei isso. E aí a galera entra com a gente, faz pergunta, debate coisas do livro. Adorei. Topa fazer? Puta, demais. Vamos fazer? Demais. Cara, total. foi muito legal. Tá no YouTube o link. Inclusive, se você que estiver assistindo, tem um link. Eu vou colocar o link aqui. Lembra o pessoal aqui da produção? Coloca o link nos comentários da conversa com o professor Felipe Chibas. E vamos marcar um. Pô, já vamos definir a data. Cara, é muito legal. A gente teve muitas participações. Vendeu livro pra caramba também. Foi muito legal. Vendeu bastante livro. Tem um depoimento dele muito legal, dele falando. Porque a gente conectou pessoas do Brasil inteiro. Entrou gente até de Portugal que tinha comprado o livro dele. Virou tipo um clube do livro ao vivo. Foi muito legal. E aí o pessoal fazia perguntas, comentava. A maioria do pessoal, Diego, entrou tipo pra elogiar. Aí chegou uma hora que eu fiquei bravo. Falei, pessoal, é o seguinte, vamos parar com essa rasgação de seda aqui.
E vamos fazer as perguntas pro professor, vamos aproveitar que ele está aqui. E, poxa, você que está lendo o livro, você que tem dúvidas sobre o assunto, a gente ficou, acho que deu quase 2 horas, né? 2 horas e 5 minutos. Cara, ficou quase 2 horas de conversa. Mas foi muito legal, cara. Então, se você topar, boa, já vamos ainda mais com o livro best-seller, cara. Fechou. Pô, vai ser da hora, fica o convite já. E, olha lá, pra gente encerrar aqui, porque eu sei que você tem aí agenda, o cara tem que cuidar, o cara é só CFO do iFood, né, gente? Imagina, e tem crescido pra caramba o iFood, né, velho? Cara, a gente tá no 5º ano seguido, crescendo mais de 100% ao ano. Uau. Esse ano vai ser o 6º. Show de bola, eu sou fanzaço nosso do iFood lá em casa. Acho que todo mundo, né? iFood! Cara, pra você ter uma ideia, esse ano a gente vai entregar 1 bilhão de pedidos. Caraca, meu. 1 bilhão de pedidos. Cara, é como se cada brasileiro consumisse pelo menos 4 vezes o iFood. Sensacional, né? Cara, cara, e sabe o que me deixa feliz disso? Cara, isso a gente foi feito aqui, bicho. Brasil, Verdade, um monte de verdade. gente lá, menino e menina, galera nova, tipo, botando pra quebrar. Cara, tipo, a gente tem que ter muito orgulho disso. Nossa, que da hora. Sabe assim, e não é só do iFood, é do Nubank, é da Olist, Isso aí. é da Simpla, do Hotmart, é de todo mundo. Cara, olha só, quando eu saí da faculdade, eu não tinha opção de trabalhar em empresas assim. Só no típico programa de trainee tradicional. Verdade. E beleza, ele é super bom, mas eu preciso de outras opções. Olha o que a gente tem de opção hoje pra essa molecada que tá chegando aí. Uau, cara. Cara, demais, cara. Véio, Isso é demais. Da hora. Di, quero agradecer muito esse nosso bate-papo. Que cara genial, hein, gente? Olha, por mim a gente ficava falando aqui mais pelo menos 1 hora. Quero agradecer demais você por estar com a gente. Já fica o convite aqui em rede nacional para você estar com a gente no Batalha das Startups. As startups precisam de apoio. Sabe? Eu tenho uma história como startupeiro, de ter quebrado, de ter tido que começar. Eu brinco que começar do zero é ruim. Começar devendo 1,5 milhão é pior ainda. Meu, eu tive que passar toda essa jornada e faltou apoio, faltou mentoria, faltou conteúdo, faltou ter cara que me desse um chacoalhão lá. Falei, não, você tá fazendo cagada aqui, cara, vamos ajustar isso. Então, eu entendo hoje, e o meu propósito de vida, Diego, olhando nos teus olhos, cara, é impedir que empreendedores façam as cagadas que eu fiz. Demais. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente popularizar o tema startups. Você falou, né, do Whindersson. Cara, eu acredito que o Whindersson ele tem mentalidade de uma startup. Com certeza. Ele tem na mão startup. A Anitta agora, que tá lá no Nubank. Cara, se a gente precisa popularizar isso. A gente precisa criar no Brasil uma cultura da gente olhar para o empreendedor, somente esses caras incríveis, como a gente tem tantos aí que estão empreendendo na frente de negócios, e aprender nessa jornada dos caras. Sabe, a gente tem um espaço muito grande na mídia, e eu procuro fazer isso lá no Inova 360, na Record News, nas redes sociais, que é falar simples, popularizar. Até algum tempo atrás, eu gostei muito de falar contigo, porque você tem essa capacidade de traduzir, né, de explicar. Acho que o sucesso do livro se deve muito por causa disso. Ele não é um livro... Ele é um livro técnico, ele tem esse conteúdo, porém é uma linguagem simples, didática, que a pessoa consegue entender. Então quem compra, indica, e aí a coisa começa a andar. E a gente precisa de pessoas assim no Batalha, porque a gente precisa pegar os empreendedores e ensinar esses caras o caminho certo, dar ralada quando precisar, motivar os caras quando precisarem, dar todo o apoio, gerar as conexões, porque a nova economia tem muito disso. Total. Ninguém faz nada sozinho. Total. A nova economia, ela é feita de, na minha opinião, ela é feita de conexões. Você precisa ter um bom projeto? Claro. Você precisa ser um cara competente pra caramba? Claro. Mas se você não se conectar com o ambiente de empreendedores, com o ambiente de investidores, com as big corporates, oferecendo soluções pro mercado, você não sai do lugar por melhor que seja a tua ideia. Totalmente. E o mercado tá aberto para isso. Né? A gente Nós quer, estamos né? todos abertos para isso. A gente quer. Você falou do iFood. Sabe por que o iFood arrebenta desse jeito? Porque a gente quer comer bem, a gente quer comer saudável, a gente quer comer gostoso, a gente quer comer rápido. É isso aí. A gente quer que chegue na nossa casa, a gente quer pagar pelo aplicativo. Então, o que o iFood faz em empresas, o Nubank, você quer ter um cartão, abrir uma conta totalmente digital, sem precisar ir em agência, você quer ter facilidade ao crédito, você quer ter controle das suas despesas, você quer a facilidade. O consumidor, ele quer a facilidade. Então, a gente está vivendo uma transformação digital tão maluca, tão da hora, que o que mais tem hoje são oportunidades de empreendedores criarem coisas incríveis. E aí, meu amigo, vamos apoiar esse ecossistema? E aí nós vamos mudar o Brasil. É isso aí. Definitivamente. Show, hein? Cara, adorei falar com ele, Diegão.
Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, gente. Ó, curtiu a nossa conversa aqui com o Diego? Então, curta também aí, dando o seu like aqui com a gente. Compartilha com um amigo seu que o Diego falou uma coisa assim, que falou assim, caramba, se tal pessoa ouvisse isso aqui e ajudar ela pra caramba. O link pra comprar o livro, a gente vai colocar o link aqui também na conversa. Diego, cara, valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.